Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e bendizemos neste momento por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos com muitos dos nossos irmãos e irmãs em diversos locais do nosso país, para juntos podermos aqui falar a respeito da tua palavra. Estamos na tua presença e por isso pedimos, Jesus Cristo, que nos abençoe. Peço em particular que me dê a tua graça na explanação, na discussão e apresentação deste tema tão importante e apresentando conforme a tua vontade. E que seja instrumento de bênçãos, de aprendizado e também de edificação espiritual para a minha vida e para a vida de todos os nossos irmãos que estão aqui nos ouvindo. Apresento desde já a vida do pastor Luiz Carlos, do Marcelo, de todos os irmãos que estão nesta tarefa, ajudando para que este veículo de comunicação seja um instrumento de bênção também. Nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos, e peço, Senhor, abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Bom, o tema, que nós vamos apresentar aqui é a respeito de prosperidade. Nós vamos tratá-lo à luz do Salmo de número 1, e eu quero, com os irmãos, segregar em 3 partes, basicamente. A primeira parte, nós vamos, a partir do Salmo 1, falar a vontade de Deus, apresentando o conceito bíblico a respeito desse tema prosperidade. Nós vamos, então, numa segunda parte, bastante rápida, apresentar os principais fundamentos e teorias que a teologia da prosperidade se utiliza para poder apresentar algumas convicções que nós entendemos, por vezes, bastante contrárias à verdade da palavra de Deus, e tem levado muitos ao erro e ao materialismo, sabendo que não é essa a vontade de Deus de forma nenhuma. E uma terceira parte, onde nós vamos apresentar algumas situações do nosso cotidiano, da nossa vida, e colocar essas situações Pastor Moisés, dá uma olhadinha no teu microfone aí, eu acho que desligou. Tá ouvindo, Pastor Moisés? Dá uma olhadinha no teu microfone, tá desligado. Voltou? Voltou, agora voltou. Isso. Ok. Maravilha. Eu não sei até onde eu falei, então vamos lá. Eu vou retomar então, Eu disse para os irmãos que nós queremos tratar, desse tema em 3 partes. A primeira apresentando aqui o conceito do Salmo 1, já desdobrando algumas verdades que aprendemos com ele. Depois, rapidamente, alguns conceitos principais a respeito da teologia da prosperidade, para que a gente entenda quais conceitos ali são exagerados, apresentando uma tendência muito materialista, e nós sabemos que não é essa de forma nenhuma a vontade de Deus, quando nós falamos desse tema. E depois, numa terceira e última parte, algumas situações do nosso dia a dia, como devemos orar pela prosperidade, devemos buscar bênçãos materiais, e respondendo essas perguntas no conceito, no filtro do que apresenta a palavra de Deus e o que apresenta a teologia da prosperidade. E a gente compara onde a teologia da prosperidade guarda coerência com a palavra de Deus e onde exagera. E a gente sempre vai trazer uma verdade implícita a respeito da palavra de Deus nesse contexto, tá?
Então, guardando, né, na mente essas três partes. Primeiro, Salmo primeiro, desdobramos a verdade bíblica, os principais conceitos da teologia da prosperidade, e depois usando essas situações aí do nosso dia a dia para contrastar a verdade bíblica em relação ao que exagera a teologia da prosperidade. Irmãos, muito bem, eu vou então fazer aqui a leitura, né, da palavra de Deus, no Salmo de número 1, para que tenhamos, né, essa base bíblica na nossa mente, né? Com toda reverência, com todo respeito, claro, sabemos que falamos de Deus na presença de Deus, e toda vez que lemos a palavra, cremos, é a boca de Deus, portanto, né? Nós sempre pedimos essa reverência para que possamos, né, estar em temor diante de Deus. Então vamos lá, Salmo de número 1. E aproveitando para saudar todos os irmãos que entraram depois aí, do início da minha fala, estou vendo o pastor Genésio entrou aqui, graças a Deus, que o Senhor abençoe, e todos os irmãos. Façamos então a leitura, Salmo de número 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Amém. Oramos já, né, que Deus nos abençoe na sua palavra, e eu apresento para os irmãos, então, a partir aqui do texto bíblico, esse material que está na tela. Quem está com o celular talvez não consegue ver de forma muito nítida, quem estiver com o computador acaba tendo uma visão melhor, mas a gente vai na fala aqui apresentando para os irmãos. A ênfase do texto, dentro do que nós queremos apresentar, está para e tudo quanto fizer prosperará. E nesse contexto, nós apresentamos três grandes pilares que o contexto nos apresenta. Nós temos, então, a fonte da prosperidade, nós temos a natureza da prosperidade e nós temos a finalidade da prosperidade. Como fonte da prosperidade, está muito claro que o texto nos apresenta ela vindo de Deus. E como que ela vem de Deus? Essa prosperidade vem de Deus a partir de um relacionamento íntimo, próximo. Logo, sem ter um relacionamento íntimo, sem ter um relacionamento próximo, e nós podemos tratar isso como santidade, não há como falar de prosperidade. Com isso, então, nós já temos aqui um conceito extremamente importante. Veja, bem-aventurado, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja que há aqui, então, uma direção contrária ao que este mundo nos apresenta. E ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Separação, santidade. Antes, essa pessoa que está separada, que está no caminho contrário ao caminho do mundo, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Veja, então, que essa fonte aponta sempre para o céu. E aí, na medida em que esta pessoa se apresenta separada, se apresenta no caminho da santidade, a palavra vai dizer, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Então, veja que, primeiramente, nós temos o espiritual. Isso está muito claro. Isso vem de Deus. Ora, se isso vem de Deus, qual é a natureza que está envolvida, então, nesta vontade de Deus
em prometer essa prosperidade ao homem. A natureza está nesse segundo pilar, que está aqui na nossa tela. Tem a ver com uma estabilidade espiritual e moral. Deus sabe do que nós precisamos em todos os aspectos da nossa vida. Então, a prosperidade prometida por Deus, ela vem para nos estabilizar, primeiramente, espiritualmente e moralmente. Isso quer dizer que pode incluir, mas não se limita à riqueza material. Antes de tudo, aponta para uma riqueza espiritual, para uma alegria maravilhosa que tem aquele que tem essa intimidade e tem esse prazer em servir ao Senhor. Bom, e qual é então a finalidade da prosperidade dentro desse aspecto? Se ela vem de Deus como fonte e como natureza, ela proporciona, pela vontade de Deus, uma estabilidade espiritual e moral, qual é a finalidade? Ora, Deus nos promete a prosperidade para que glorifiquemos a Ele. E, glorificando a Deus, abençoamos também outros além de nós mesmos. É o que está, então, nesse terceiro pilar que nós apresentamos aqui para os irmãos. Veja que o texto fala de árvore plantada, que dá fruto. Eu até brinquei com os irmãos quando falei alguns dias atrás. Vocês já viram alguma árvore? Vamos pegar aqui, né? Uma macieira, uma árvore que produz maçãs. Vocês já viram uma macieira comer a própria maçã? Claro que não. Ela está ali para alimentar a outros. Então, a finalidade da prosperidade pela vontade de Deus, em primeiro plano, é glorificarmos o seu nome, e glorificando o seu nome, nós entendemos que precisamos, com isso, também abençoar a outros, além de nós mesmos. A prosperidade, ela nunca é dada por Deus para um benefício exclusivamente próprio, mas ela sempre vem numa abundância para alcançar a outros. E também nós não podemos associar a prosperidade na finalidade de Deus como sendo exclusivamente expectativa de retorno financeiro. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está nos dizendo, através da sua palavra, que tudo quanto fizermos debaixo desta intimidade e desta santidade, obedecendo a sua palavra, tendo prazer na sua lei, tudo que fizermos prospera. E qual que é, então, a grande verdade nesse contexto, irmãos? Pensem comigo. Seria possível alguém que se desvia do mal, alguém que está no caminho colocado por Deus, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que é espiritual, em constante santidade, alguém que medita na lei do Senhor de dia e de noite, respirando a palavra e a vontade de Deus. A minha pergunta é: quais serão as obras dessa pessoa? Porque a palavra está dizendo que as obras desta pessoa, neste contexto, prosperará. E eu acho muito difícil, para não dizer impossível, que alguém que esteja dentro desse ambiente que nós estamos apresentando tenha vocação para realizar algo contrário à vontade de Deus. Se Deus me proporciona as bênçãos materiais e financeiras, uma pessoa que guarda esses requisitos vai saber usar. Se eventualmente Deus me permitir uma dose menor de prosperidade financeira e material, uma pessoa que medita na lei do Senhor vai saber utilizar. Fato é que nós sempre agregamos como supremacia a prosperidade espiritual. E essa, no ambiente de uma pessoa que se apresenta, como está aqui no Salmo 1, faz obras maravilhosas, não é isso?
E então, desta fonte próspera de bênçãos, lembra? Quando Jesus estava lá no último dia da festa, no templo, e havia todo aquele entorno a respeito, né, da lembrança das águas que foram dadas para o povo que caminhava no deserto. Jesus fez um convite, dizendo, né, que quem tem sede, venha a mim e beba, disse ele, né? Ele é a fonte transbordante, ele jorra essa glória maravilhosa. E Jesus está dizendo da bênção espiritual, do acalento para a alma, da graça que desce dos céus. Quantas pessoas hoje que estão abastadas financeiramente, podemos dizer, se fôssemos colecionar o conceito da prosperidade conforme a teologia da prosperidade, a pessoa poderia dizer, eu sou abençoado por Deus, eu tenho muitos bens materiais, tenho um bom carro, tenho um bom emprego, tenho riquezas, né, múltiplas, mas falta paz, falta espiritualidade. E quantas destas pessoas tiram a própria vida por falta dessa prosperidade espiritual? Então, ela vem do Pai das Luzes, né? Não é segredo, e os irmãos podem até depois procurar no Google, se nós vermos hoje o país que é mais abundante em prosperidade material é a Noruega. E em contrapartida, nós vamos ver que os maiores índices de suicídio estão também na Noruega. Para nos dizer o seguinte, não é bens materiais e não é uma conta robusta no banco que vai trazer essa prosperidade espiritual. Logo, então, Deus nos diz o seguinte, para que cada um de nós saibamos que, em primeiro plano, ele trata da prosperidade espiritual. E então, a palavra aponta para Mateus, capítulo 6, versículos 31 até o 34, e eu quero ler aqui com os irmãos, né? Mateus, capítulo 6, versículo 31 e o 34, enquanto os irmãos que estão com Bíblia aí possa encontrar, só me permita dizer que, lembra daquelas três partes que nós tratamos aqui, que vamos empacotar aqui o nosso estudo, estamos aqui na primeira parte, pelo tempo e horário que nós temos aqui, com certeza não será possível. Mas já combinei com o pastor Luiz Carlos, e peço apoio do irmão Marcelo também, nós vamos voltar para dar continuidade numa próxima live, tá bom? Então, os irmãos, já de antemão, né, sabendo disso, nos ajude, né, encontrando ânimo e coragem para participar das próximas lives tratando desse tema. Ok? Os irmãos encontraram? Podemos ler? Deixa eu ver se eu consigo ver alguns rostos iluminados aqui de irmãos e irmãs. Graças a Deus. Tem bastante. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Mateus capítulo 6, versículos 31 e ao 34. Lembra, irmãos? Conceito de prosperidade. Falamos os três pilares. Olha o que diz aqui. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então nós vemos, irmãos, que do mesmo modo,
o texto da palavra de Deus aqui está Jesus ali no Sermão da Montanha, onde riquezas espirituais estavam sendo jorradas dos céus. O próprio Jesus, nosso Deus, ali estava conduzindo, e a respeito dessas bênçãos materiais, daquilo que precisamos para o nosso dia a dia, e nós podemos, então, desdobrar no conceito do que foi apresentado por Jesus, né? Nosso vestir, nosso andar, nosso comer, a manutenção da nossa vida aqui nessa terra. Jesus está dizendo, em total sintonia com o que foi escrito no Salmo de número 1, não andemos inquietos e preocupados, ansiosos. Nós precisamos desviar o nosso coração do mal. Nós precisamos meditar na palavra e na lei do Senhor. Porque Deus sabe que nós necessitamos de todas estas coisas. Portanto, Deus estabelece conosco uma hierarquia. Quer ser próspero? Em todas as áreas da sua vida. Quer ser próspero? Diz a palavra, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E logo então, ele, conhecendo as nossas necessidades, conhecendo que precisamos estar estáveis espiritual e moral, e que também com essas dádivas o glorificaremos, a palavra está dizendo todas essas coisas. Veja, todas estas coisas, sem reserva, vos serão acrescentadas. Portanto, mais uma vez, não vos inquieteis, porque o dia de amanhã basta para o próprio dia de amanhã, ou para o próprio mal. Entretanto, Deus cuida de cada um de nós. Talvez você que me ouve aqui através da live pode, de repente, estar atravessando um momento difícil, olhando para o conceito da situação financeira, trabalho, materialidade, coisas necessárias, eventualmente estando gravado, quem for ouvir e participar dessa live mais lá na frente, esteja passando por mesmo processo, e alguém pode dizer, é difícil, é complicado crer de fato nisso, quando nós estamos enfrentando o problema, experimentando a dificuldade. Irmãos, olha, eu testemunho como minha vida particular. Já teve situações e momentos da minha vida que eu também me peguei, não vou dizer questionando a Deus, mas preocupado, porque enfrentava tantas situações que eram de frente contrário a isso aqui. Como crer? E sabe, a melhor resposta é confiar em Deus, voltarmos para Deus, crermos, meditarmos na sua palavra, buscarmos essa intimidade. Deus vai permitir que a prosperidade espiritual encha de alegria o nosso coração. Nós vamos entender, então, que essa estabilidade espiritual e moral, ela vai começar a permear a nossa vida. E Deus vai nos mostrar caminhos e oportunidades onde Ele vai permitir que também a prosperidade material aconteça de tal modo que tenhamos todas as nossas necessidades cumpridas, atendidas e, com certeza, mais do que isso. Como nós vimos o exemplo bíblico da viúva que havia, ali sem nada. E qual foi a palavra? Traga vasos, Traga vasos. E Deus provê. Portanto, esse é o Deus que nós cremos. Se você passa por essa situação, deixa eu olhar para você, então, através dessa live e dizer, Deus conhece, Deus sabe, Deus está vendo, porque a palavra está dizendo, Deus sabe, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais
de todas essas coisas. Aleluia. Queridos, tendo isso, então, em mente, ficou claro que, quando tratamos de prosperidade, ela vem do Pai das luzes, nesse contexto de intimidade e santidade com Deus, e nós não podemos confundir tudo quanto fizer prosperará com tudo quanto for material, terreno, né? E não é, porque nós temos uma vida espiritual e o Senhor promete abundância nessa vida espiritual, ok? Então, fazendo essa distinção entre reino dos céus e a terra, eu trago aqui, quem estiver vendo a imagem, nós temos aqui, né, do meu lado esquerdo, uma imagem que vai, né, aprofundando em um momento que céus e terra se encontram, né? Só para não ter uma ideia, que visualmente nos ajuda. Alguém pode dizer, pastor, a prosperidade está de ponta cabeça aqui na escrita, né? É proposital, né, irmãos? Porque a prosperidade, na teologia da prosperidade, é invertida. A impressão que dá que ela é um clamor da terra para os céus. Não. A prosperidade é uma dádiva dos céus para a terra. Nós precisamos compreender e aplicar isso em nossas vidas. A prosperidade é uma dádiva dos céus para a terra, fonte que vem de Deus. Por isso, então, esse cenário, na figura, nos mostra essa distinção. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muito bem. O que acontece quando eu acesso o reino dos céus? Aqui na terra, todas essas coisas são ou serão acrescentadas. Quando nós olhamos para essa imagem e tratando desse mesmo conceito, que está muito aderente com o Salmo de número 1, desdobramos para Mateus, aqui no capítulo 6, eu trago para os irmãos mais um desdobramento do conceito espiritual da vontade de Deus e a verdade da palavra. Quando nós vemos Josué sucedendo Moisés, entrando na terra prometida, e veja que era a terra prometida, a prosperidade também material para Israel. O que é que Josué tem de resposta de Deus quando foi ter, vamos dizer assim, uma audiência íntima com Deus? Ele estava preocupado de como seria, de como alcançaria essas bênçãos, de como venceria os inimigos. Tal como a gente vê Jesus apresentando aqui em Mateus, né? Estamos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Assim estava Josué, ansioso, preocupado com o que aconteceria com toda aquela multidão que estava acompanhando. Tinha que enfrentar os inimigos, tinha que ter o que comer, tinha que ter o que vestir, tinha que ter lugar para poder instalar esse povo, tinha que ter terra, e eles não tinham bens suficientes materiais para isso. Olha só, o que Deus responde para Josué, que está no capítulo 1, no verso 8. O contexto lá é maravilhoso, né, irmãos? E eu trago para vocês essa porção bela, linda e gloriosa da palavra de Deus, que vai dizer o seguinte: me permita conjecturar, né? Deus olha para Josué, sim, Josué, você quer cumprimento da promessa da terra? Josué, você quer ser próspero? Josué, você quer bens e dádivas para que esse povo tenha o que comer, o que beber, onde morar, o que vestir? Você quer? Então vamos lá. Olhe para a palavra. Está aí. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Olha só, irmãos. Céu, né? Livro desta lei, medita nele,
ou seja, aponta para o céu. E tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Salmo 1, né? Prazer na lei do Senhor, prazer em se desviar do mal. E o que a palavra diz? Porque, olha só, fazendo isso, resposta, conclusão, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja Deus. Quem não quer ser bem-sucedido, meus irmãos? Quem que não quer ser bem-sucedido? Mas nós precisamos entrar pela verdade e pela prioridade que é estabelecida pela palavra de Deus. Claro, existem demais desdobramentos. Nós vamos, então, ao longo dos nossos encontros, falar a respeito disso. Entretanto, primeiro, necessário é entender que isso vem de Deus. E se eu quero ser próspero, ser bem-sucedido, o primeiro princípio é: eu preciso olhar para Deus, para a palavra de Deus e para fazer tudo quanto a palavra de Deus me pede para que seja feito. Obediência. Amém? Desdobrando mais um pouquinho. Lembra? Nós falamos então, com base no Salmo de número 1, a natureza está aqui. Qual que é a natureza da prosperidade? É para que tenhamos uma estabilidade espiritual e também moral diante de Deus. E aí, irmãos, quando nós olhamos tudo que nós vimos até agora, se a gente olhar a palavra de Deus lá em Joel, pedir para os irmãos abrir aqui em Joel, eu vou ler com vocês aqui, Joel no capítulo 2, eu colecionei aqui, né, do verso 15 até o verso 24. Então, os irmãos que estiverem aí, com sua Bíblia em punho, né, e essa espada de 2 gumes, né, cadê? Pega a Bíblia aí. Louvado seja Deus, né? Como que é o corinho que os irmãos cantam? Eu lutarei e vencerei o inimigo com esta espada. A minha está aqui. Pois é. O irmão Antônio. Pai, Senhor Jesus. Amém. Tem alguém levantando a mão aí, não sei se é alguma coisa dele. Irmãos, eu estou cego em relação a vocês levantar a mão, porque eu estou com o material na tela, então eu não consigo vê-los. Se o irmão Marcelo puder me ajudar aqui, avaliando se alguém quer falar e tal, né? Eu estou aqui à disposição, tá bom? Tá ok, pastor. Eu vou estar observando aqui, mas, irmãos, qualquer coisa, usa a parte ali do chat, vai escrevendo, que a gente vai respondendo, que aí o pastor dá continuidade no trabalho, tá? Aí qualquer coisa, se for uma coisa que a gente pode levar, aí depois do pastor terminar, a gente vai ter algumas perguntas, aí a gente consegue responder, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, irmão Marcelo. Obrigado, irmão Antônio, pela ajuda, tá? Tá vendo? Ó, o povo de Deus é sempre unido, é sempre, né? Um apoiando o outro. Graças a Deus por isso. Então vamos lá. Ô irmão, rapidinho, assim, quando o Hebreus fala que havendo mudança de lei, é necessário a mudança de sacerdócio, é necessário mudança de lei. Só um adendo, não que eu não esteja discordando do irmão, mas assim, tanto Josué como esse pessoal, o Salmo 1 mesmo, se refere a tudo que está escrito na lei de Moisés. Então, tem coisas tipo sábado, sacrifícios. Então, eu só fazia um adendo por irmão rapidinho, eu vou continuar aqui. Tem coisas que foram abolidas, concorda, irmão? Com certeza, irmão Camilo, né? Muito obrigado aí pela sua participação, né? E só me permita dizer, né, que nós vamos entrar um pouquinho nisso, tá? Talvez não dê tempo hoje, mas dos nossos próximos encontros, Ok. até para traçar um pouquinho desse paralelo, sabe? Entre o Israel enquanto nação, lá debaixo da lei,
e o Israel espiritual. Mas eu diria, me permite também aqui, né, irmão Camilo, porque por vezes o vocábulo ele influencia muito e nos ajuda a refletir. Eu não diria abolido, eu diria cumprido, né? Então, tudo se cumpre em Jesus, né? E dentro do contexto desse ambiente de prosperidade, claro, nós estamos tratando sempre dos conceitos espirituais, que extravasam, né, independente de regra da antiga aliança, mas são coisas que perpassam, né, a vontade de Deus ao longo dos tempos, tá? Mas vamos lá. Joel, né, tem para nós aqui algo interessante. Lembrando sempre que Joel é, como dizem, né, alguns estudiosos, um mini Isaías, né? Porque se tem um livro, né, do profeta que fala a respeito da nova aliança apontando para Cristo, né? Depois de Isaías é Joel. E nós sabemos que o contexto todo de Joel aponta para esse arrependimento vindo, né, para a nova aliança, né? E quando a gente observa esses conceitos que estão aqui postos na profecia de Joel, nós vamos ver que estes desdobramentos se cumpriram na igreja da nova aliança, se cumpriram com a vinda de Cristo e apontam para este relacionamento e essa intimidade com Deus, né? E o que Joel, eu coloquei aqui, né, alguns atributos, quando nós vemos aqui Joel. Nós falamos sobre soberania de Deus, temor a Deus, santidade, intimidade, necessidade de congregar, comunhão, respeito, arrependimento, fidelidade, reconhecer eu sou pecador, não tenho direito, do ponto de vista de que perante Deus, que direito eu tenho como pecador? E eu preciso, então, me colocar numa situação de pecador, buscando arrependimento, e nesse estado de choro, reconhecendo as minhas malezas e misérias. E por que isso? Em adiantado. Porque nós vamos ver que na teologia da prosperidade se inverte um pouco esse conceito, né? E nos coloca como se fosse, de certo modo, dono da razão, como se Deus tivesse que nos brindar, né, em resposta a algum direito que nós temos perante Ele. Joel, apontando para isso, vai dizer que nós precisamos temer a Deus, precisamos ter santidade. Para que a prosperidade, então, aconteça, necessariamente, nós temos que, primeiramente, passar por esse filtro, estabelecendo aqui a palavra de Deus. E aí, começando aqui, né, do verso 15, tocai buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, e os que mamam, sai o novo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque a pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus,
porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Veja, irmãos, eu não estou tratando isso no aspecto literal, né, do ponto de vista da palavra, mas para o que aponta para o espiritual. E o conceito que está implícito aqui é as bênçãos de Deus para nós, nesse ambiente material e terreno. Elas serão sempre precedidas de um estado necessário de temor, de santidade, de busca, de reconhecimento do nosso pecado, de comunhão, de intimidade, de congregação, porque também nós temos, como servos de Deus, esse dever. Quando falamos em prosperidade, e eu até lembrando aqui, né, a respeito dessas coisas, alguém me disse assim para mim, em tom de brincadeira, talvez, mas com um pouco fundo de verdade, pastor, ora para mim, porque eu vou fazer aqui, né, vou jogar aqui na Mega Sena, e aí, se eu ganhar, né, eu vou devolver aqui uma boa parte desse ganho, e aí vai ser possível construir alguns templos, vai ser possível investir em missão e tal, né? Bom, sem considerar, claro, né, irmãos, o fundamento, né, podre, né, e antibíblico disso, mas a pergunta que eu fiz foi assim, né, para ver aonde vai a mente do homem. Muito bem, ok, você tem isso em mente, você vai ajudar financeiramente a igreja, e você? O que você vai fazer? E essa pessoa me disse, eu vou viajar o mundo, né? Vou conhecer lugares que eu nunca conheci. E aí eu fiquei pensando, mas e a vida espiritual com Deus? E o estado de estar com Deus? Então, nós precisamos compreender que, por vezes, né, é esdrúxulo aqui o exemplo, mas vamos compreender, e a gente, né, eleva aqui para que isso fique muito claro. Tem situações que nós não saberemos lidar com algo que podemos receber de Deus. E isso vai nos prejudicar na fé. Entende? E se isso é real, e Deus nos ama, e nos criou para sermos seus servos, para a vida eterna, Ele não vai permitir que nos percamos. Portanto, desde já, precisamos ter muito firme essa consciência. E esses conceitos precisam estar, de fato, muito claros na nossa mente, para que saibamos que essas promessas de Deus apontarão para o espiritual sempre em primeiro plano, e o desdobramento disso para o material vai estar vinculado nessa nossa fidelidade e nesse nosso estado de consciência do que fazer com o que Deus nos dá. Tá? Bom, avançando aqui. O que nós, então, precisamos considerar? Lembra? Falei com os irmãos que trabalharíamos, né, essa primeira parte, apresentando esses conceitos que transcende a vontade de Deus para nós, e apresentaríamos, então, numa segunda parte, alguns conceitos tratados pela teologia da prosperidade, né? E o que nós vamos ver agora aqui rapidamente, alguns desses conceitos. Nós precisamos ter cuidado com a inversão de valores no reino de Deus. A imagem, irmãos, é essa, né? Se vocês olharem aqui e prestarem atenção, vejam que eu troquei o fundo da imagem, né? Aqui, o céu está em cima, a terra está embaixo. Como diz a palavra, o Senhor nos disse, eu sou de cima, vós sois de baixo. Quando a gente vê essa inversão de valores, é como se a gente invertesse também essa vertente. Parece, então, que a terra está em cima e o céu está embaixo. E isso, então, claro, contraria frontalmente a palavra de Deus, né? E trago aqui uma figura
ela é lúdica, ela é uma figura, né, até, vamos dizer assim, para sorrir, né? Então tem aqui um homem, né, um desenho, uma figura de um homem com uma Bíblia na mão, conversando, né, com um outro senhor, que pelo estereótipo aqui do desenho, né, parece ser aqui alguém desprovido de qualquer interesse material. Vejam pela roupa, né, e pelo sapato, pela sandália, né? Então esse homem de terno com a Bíblia na mão está dizendo assim para o seu companheiro: meu irmão, você é pobre por causa de seu pecado de incredulidade e conformismo. Ao que responde, né, o outro irmão: meu irmão, você é rico por causa do seu pecado de avareza e egoísmo, né? Então, veja, esse conceito implícito no desenho, que é utilizado pela teologia da prosperidade, tem, irmãos, enchido as igrejas de forma geral. Pobreza, no sentido de, entendam, né? Ou ausência de abastança é sinal de pecado, de incredulidade, de conformismo. No ambiente espiritual, nós vamos ver que isso não é verdade, né? Deus não trata desse modo. Então, quando nós olhamos essa situação para o que prega a teologia da prosperidade, nós temos aqui do nosso lado direito, né? O que a teologia da prosperidade ensina? Que doações e ofertas financeiras resultam sempre em bênçãos materiais. É uma fórmula garantida. Dá bênção material, quem prega a teologia da prosperidade, por vezes revestido aí, né, das igrejas, dos clérigos, vamos assim dizer, né, dos líderes que estão à frente, que tem um interesse ali em ter muito do financeiro. Então vai ensinar os fiéis que é uma fórmula, é um estado de troca, né? Então você dá bastante dinheiro para receber bastante dinheiro. Nós vamos ver, claro, que Deus ensina a respeito do dar, mas não é uma fórmula, não é um estado de troca. Por quê? Porque isso leva numa abordagem transacional. Aí, a generosidade, que é um estado de intimidade, de entendimento da vontade de Deus. A generosidade é isso. Nesse ambiente, ela vai ficar motivada pela expectativa de retorno financeiro. Por que eu contribuo? Eu não contribuo porque eu tenho amor à obra de Deus, porque meu coração é generoso, porque Deus fez por mim, né, maravilhas, bênçãos, mas eu contribuo porque me é prometido que eu tenho algo em troca, né? E esse entendimento, ele pode, né, complicar aqui a nossa mente. Basicamente, a teologia da prosperidade prega que a prosperidade financeira é uma obrigação de Deus para quem é dizimista e ofertante, sabe? É uma obrigação. Se você é dizimista e ofertante, Deus é obrigado a te fazer rico. Não é assim. E aproveitando até, né, esse comentário do irmão Camilo, nós vamos ver, quando falarmos a respeito de dízimos, traçando essa linha da antiga aliança com a nova aliança, olhando para Malaquias, nós vamos ver que usamos até entre nós, por vezes, né, esse conceito equivocado de roubar a Deus, tem que ser dizimista, que não vai roubar a Deus e tal, né? Não é por aí. E talvez pela avalanche de conceitos que nós ouvimos da teologia da prosperidade, a gente acaba, né, meio que entrando de gaiata, assim, sabe? E trazendo esses vocábulos e conceitos que, no fim do dia, mais desagrada a Deus do que nos permite nos aproximar de Deus. É o inverso, nos distancia de Deus. Entende? Então, vamos ter em nossa mente um conceito de que, irmãos, o ofertar
tem que partir de uma generosidade. Eu não dizimo para receber as bênçãos de Deus. Eu não oferto para receber as bênçãos de Deus. Eu recebo as bênçãos de Deus porque sou seu servo, logo eu dizimo, ou logo eu oferto. É uma inversão de valores importante que nós não podemos errar, tá? Bom, tendo isso em mente, a pergunta é, mas a Bíblia trata de prosperidade? Nós vimos que sim. Claro que a Bíblia trata de prosperidade. Claro que a prosperidade é a vontade de Deus, né? Mas vamos lá. Quando a gente olha para a teologia da prosperidade, esse movimento aí, que é patrocinado em grande monta pelas denominações neopentecostais, né? Podemos falar aí, a Universal, Igreja da Graça, a Mundial e tantas outras, né? E numa forma de tentáculos tem se desdobrado disso. O que acontece? Eles olham para a palavra de Deus, e claro que né, vamos falar assim, em termos mais técnicos, né, essa sistematização dessa teologia, né, veio de empréstimo dos americanos aqui para o Brasil e encheu aí, né, o nosso país. Então, eles olham para a palavra de Deus, tiram a prosperidade, que é real no contexto da palavra, do contexto geral da Bíblia, faz uma releitura doutrinária, né, daquilo que eles entendem, né, como, vamos dizer assim, possível, e apresenta o conceito da teoria da prosperidade. Mas é texto fora de contexto. Tem uma máxima que nós precisamos observar em relação ao entendimento e compreensão da palavra de Deus. Pegar lá um texto isolado e conceituar isso para apresentar uma doutrina, nós precisamos ter cuidado. Eu não sei, os irmãos que são aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, deve ter irmãos que é de outros estados participando com a gente, né, tem visto aí pelas mídias sociais, né, está inundando, né, as mídias sociais aí, o estado com Pablo Marçal, aquele negócio todo, né? E num dos vídeos, né, que ele apresenta, ele fala de prosperidade, citando Eclesiastes, para dizer, com base no texto de Eclesiastes, que a prosperidade é dom de Deus, que é certeiro, tem que ser rico, né? E a prosperidade é riqueza, porque a gente vai falar que é riqueza, tirando o texto totalmente fora de contexto e apresentando uma conclusão. Irmãos, irmãs, muito errado e muito equivocado, sabe? E a gente vai também, né, nos desdobramentos, apresentar com vocês aqui. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que a gente troca a boa nova do Evangelho por solução de problema dos homens, sabe? Eu costumo dizer sempre que quando a gente olha para a palavra de Deus, né, e extrai só o que a gente quer, sabe, fora de contexto, nós estamos, de certo modo, dizendo o seguinte: eu não creio no Evangelho, eu não creio na palavra de Deus, né? Eu creio em mim mesmo. Então eu quero que algo me apeteça, que algo me soe bom, e aí eu fico procurando, né, esses fragmentos. Qual é o resultado disso? Um evangelho manco, torto, distorcido, que nada se parece com o evangelho bíblico verdadeiro. Nada se parece com o evangelho bíblico verdadeiro, né? Então, por isso, nós precisamos ter muito cuidado. E eu vou partir, né, para nós concluirmos essa segunda parte, e aí a gente, então, para, né, por aqui, em benefício do horário, e naquilo que os irmãos tiverem de comentários, de dúvidas, de perguntas, né, eu vou estar à disposição, e claro que muitas, talvez, das colocações, das perguntas ou das dúvidas vão ser melhor aprofundadas no nosso próximo encontro, com certeza, né? Mas me permitam só olhar aqui, né, no contexto do que nós vimos ali no Salmo de número 1, e vamos falar assim, de forma totalmente, né, oposta
os 5 grandes pilares que é apresentado pela teologia da prosperidade. Quando você olha assim, mais superficial, você, sabe, dá a impressão, mas está certo isso. Não está errado isso, né? Mas a gente vai, então, aprofundando e vai vendo que não. Por exemplo, o primeiro pilar é que nós precisamos conhecer nossos direitos diante de Deus, né? Tem o texto do Novo Testamento que fala que Jesus foi assunto ao céu e deu dons aos homens, né? E que nós temos o direito de salvação, foi dado por Deus, né? Então, ecoa, né, essas vozes e diz o seguinte, tá vendo? Para a prosperidade, é teu direito. Deus te prometeu, está lá na Bíblia, né? E muitas delas baseadas, sim, na antiga aliança, fora de contexto, né? E a pessoa vai se encher de razão e vai dizer, não, peraí, Deus, eu tenho direito, né? E o Isaías vai dizer que nós precisamos nos reconhecer como pecadores que somos, né? Que não temos direito nenhum diante de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus em nos remir, em vir aqui nessa terra, morrer em nosso lugar, nós não temos direito nenhum. Meu Deus, que direito tenho eu diante de Deus para requerer alguma coisa? Para dizer, eu quero ser rico, né? Meu Deus. Bom, segundo pilar. Olha, diz a teoria da prosperidade que nós precisamos ter uma fé firme e eficaz. Olha, soa bom, é claro que tem que ter fé firme e eficaz. Mas para quê? Para reivindicar o teu direito. Vai lá para Hebreus. Entrai com ousadia. Então você tem que ter ousadia. Tem que chegar diante de Deus e dizer, Deus, é meu direito, está aqui, eu não aceito essa situação. Para esse contexto, isso é desmerecer a soberania de Deus, a vontade de Deus, atributos da glória e do poder de Deus. Claro que precisamos ter uma fé firme e eficaz, mas para reivindicar direito, não. Quem for reivindicar direito, né? Isso é coisa do inimigo. Isso é coisa da outra banda, né? Aí ele diz o seguinte, use o nome de Jesus, é a chave que destrava o céu. Claro, a palavra diz, tudo quanto fizer por obra ou por palavra, fazer em nome de Jesus. Você tem direito, tem uma fé viva, então use o nome de Jesus que destrava. Quer ficar rico? Quer comprar um carro do ano? Use o nome de Jesus, né? E nós sabemos também, emprestando esse conceito, que é transcendental, que nós temos que ter cuidado para não usar o nome do nosso Deus em vão e incluí-lo em coisas que são totalmente contrárias ao que ele é, né? Então, não, claro que não. Aí vem o quarto pilar. Olha, não pode nunca duvidar. Você tem que continuar sem desanimar, continua dizimando, continua vindo aqui fazendo e acontecendo, não duvida não, porque é teu direito, né? Meu Deus. E aí vem o quinto, que deu vazão aí, né? E por vezes a gente até vê irmãos, né, no nosso convívio, meio que emprestando isso daí, soa até ruim na voz, né? O que eles falam? Precisa confessar em voz alta. Mesmo que não tiver resposta, confesse em voz alta. Eu profetizo, eu determino, eu declaro. Como? Né? Como? Eu declaro, eu determino, eu profetizo, eu, né? Veja que é uma troca, lembra daquela imagem? Uma troca muito flagrante dessa distinção da soberania de Deus, quando Deus fala, eu estou no céu, eu não sou da terra, vocês são de baixo, eu sou de cima, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meu caminho não é os vossos caminhos. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado para que esses trejeitos, esses vocábulos, essas coisas não entrem na nossa consciência e desdobre isso para ofender a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus está no trono, Ele é o nosso Deus, cumpre a Ele fazer conforme Ele quiser, conforme Ele determinar. Nós não determinamos nada nesse ponto aí.
Quem determina é Deus. E nós vamos ver que quem age desse modo acaba criando um coração muito avarento, materialista, flagrante amor para as coisas da terra. E isso, irmãos, é uma artimanha tremenda do inimigo. Quantos que se enveredaram por esses pilares, se perderam na fé, se contaminaram no espírito, e hoje pensam que estão servindo a Deus, mas estão de fato honrando a própria ganância, honrando, como diz, né, vovó antigamente, o próprio umbigo, né? Então, tendo, irmãos, em vista essa contraposição que nós apresentamos, nós vamos, então, para a nossa próxima live, responder, né, algumas perguntas daquele cotidiano que eu falei para os irmãos. Eu não vou entrar e nem me aprofundar, né, mas só para os irmãos terem aqui uma visão. Posso buscar uma vida melhor nesse mundo? Nós vamos apresentar o texto bíblico de apoio que a teologia da prosperidade usa, onde ela acerta, onde ela erra e qual é a verdade bíblica em ação, né? E aqui, principalmente nesse contexto de buscar uma vida melhor neste mundo, olhando para algumas situações da antiga aliança, nós vamos traçar esse paralelo para que conheçamos que muito do que foi prometido em termos de prosperidade material e financeira estava para o Estado, para a nação de Israel, enquanto soberania na terra, né? Que não tem nada a ver com o Estado e a nação do novo Israel inscrito no céu. E aí a gente vai passar por isso. Bênçãos materiais são dadas por Deus? Deus nos dá bênçãos materiais? Vamos apresentar para os irmãos, né? Poxa, eu posso orar por bênçãos materiais? E aí nós vamos, do mesmo modo, apresentar o texto bíblico de apoio, onde a teologia da prosperidade acerta, onde ela erra e qual é a verdade de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos comendo da palavra, porque é tremendo e maravilhoso, é muito gostoso isso, né? Olha, eu preciso exercitar a fé, mas qual que é a importância que a teologia da prosperidade dá nesse exercício da fé? Está aqui, nós vamos apresentar para os irmãos. Viu? A teologia da prosperidade ultimamente tem usado, né, um ambiente assim, olha, por vezes, ou quase sempre, você não recebe, porque a posição ou a possessão demoníaca, né? Até que ponto, de fato, isso é real? Ou até que ponto nós mesmos, pelos nossos desejos mundanos e contrários à vontade de Deus, trazemos para a nossa vida aquilo que não é agradável diante de Deus, né? Aí tem dízimos e ofertas. Como que funciona isso hoje? O que é que a palavra nos ensina? E esse negócio de falar que dizima para poder receber, rouba Deus, malaquias, como que nós enxergamos isso, né? No transcendente da palavra de Deus. Vamos estabelecer com os irmãos também esse paralelo, para que a gente compreenda isso e saiba de fato, né, o que é que Deus fala a respeito de prosperidade em relação a esse contexto em especial. E aí, a gente vai concluir, né, com o texto de Abacuque, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Esta é a prosperidade de Deus para a nossa vida. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o poder. Senhor Jesus, eu te agradeço em teu nome por ter nos dado esse momento especial de compartilharmos a tua palavra. Nos abençoe. Amém. Queridos, estou à disposição. Então, toda essa terceira parte,
que apresenta essas ponderações, nós vamos tratar na próxima live. E vai ter muitos textos bíblicos que nós vamos analisar aqui para poder compreender e fundamentar esse entendimento. Bom, Marcelo, estou à disposição. No chat tem alguma coisa? Irmãos, a pastor Jesus, né, vamos estar liberando aí os irmãos aí tá fazendo a pergunta para o pastor Moisés, né? Umas quatro perguntas, né? Devido ao horário, se for até rápido as respostas, a gente consegue liberar mais aí, tá? Os irmãos podem abrir o microfone e aí pode estar perguntando para o pastor, ok? Se os irmãos ficarem, né, um pouco temerosos em fazer a pergunta aqui, né, de viva voz, pode fazer no chat. Tem o meu contato, pode me fazer no privado lá, via WhatsApp, né? Manda e a gente vai congregando essas dúvidas, comentários, né? Contribuições para enriquecer também aqui toda a nossa abordagem, tá bom? Não somos dono da verdade. Claro, pode ter conceitos e princípios que tenha e destoam de uma visão e outra, né? Mas estamos aqui para poder refletir juntos, né? E chegar juntos a uma compreensão da palavra de Deus. Isso é tremendo. Pastor. Bom, Geraldo, é isso? Geraldo. Então, irmão, aí ficou até difícil de fazer a pergunta, porque o irmão explicou tudo, né? Aí a gente não sabe nem quem pergunta vai fazer pro irmão, aí não tem, né? Oh, meu Deus. Eu gostei muito da palavra, e é isso aí mesmo, eu concordo com o irmão em tudo. É só isso, irmão. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Geraldo. Talvez, irmão Geraldo, né? No nosso próximo encontro, onde a gente vai traçar, né, alguns conceitos da antiga e da nova aliança, pode ser que surja, né, alguns pontos de vistas que são, não vou dizer discordantes, né, mas talvez que tenha, né, uma visão diferente. E aí a gente vai tratando. É verdade. Pode surgir alguma pergunta, né? Claro, com certeza. Para mim, foi esclarecido tudo, né? Então, eu não tenho o que perguntar. Tem um hino, né, um louvor, uma canção antiga, né? Antiga, eu falo, é da minha época de jovenzinho, né? Eu lembro, o pastor Genésio estiver me ouvindo aí, né? Eu me lembro perfeitamente do irmão Durvalino cantando isso, que era guitarrinha vermelha, né? Pastor Genésio, guitarrinha vermelha, surrado, né? No templo antigo, lá em Catanduva, devia ter, sei lá, né? 12 anos de idade, né? Ó Senhor, ajuda a contentar-me, lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei. Servo bom, foste fiel no pouco, sobre os muitos eu te colocarei. Né? E aí vai falando que às vezes a gente quer uma roupa melhor, e esquece, e tem muitos maltrapilhos, a gente quer sempre algo melhor, e a ganância humana vai sempre indo para isso, né? É verdade. Irmã, Elidiane. Ô, irmão Moisés, voltando de novo, a paz seja com todos os irmãos aí. Amém. O irmão fez a citação do Salmo 1, fala que é para não se assentar ou ouvir o conselho dos ímpios. E a passagem bíblica do Novo Testamento que mais... Eu sou batizado na Restauração, em Vitinho. Mas a passagem bíblica que mais assim, mexe comigo é quando Paulo reúne os anciões de Éfeso e ele fala a eles que nunca se esquivou de anunciar a eles todo o conselho de Deus. Que Deus abençoe o senhor, irmão. Muito bom, eu gostei sim, tá? Amanhã, na próxima, eu vou estar aqui atento. Deus abençoe. Amém, irmão Camilo. Muito obrigado. Então, o irmão é de Ibitinga, é isso? Não. Eu fui batizado lá. Eu sou de Lorena. Lorena? São Paulo. Lorena. Tem uma prima morando em Lorena. Olha só, que faz, sei lá,
30 anos que eu não vejo. Muito bom, muito bom. E aproveitando, né, o gancho aí do irmão Camilo, né, de novo, né, irmãos, a gente, claro, sempre está olhando, né, a palavra de Deus no sentido, né, amplo, e vamos fazendo aqui as considerações, né, mas lembrando que tudo isso, todos esses conceitos, né, são conceitos que perpassam a história da igreja, né, ou a história dos nossos irmãos do passado, e acompanha-nos aqui no tempo da nova aliança. Olhamos o Salmo de número 1, né, e o Salmo em especial, que é o livro dos Cânticos, né, tem bastante contexto, né, e vamos dizer assim, poético, adoração a Deus, louvor a Deus, algo da palavra que está permeado no coração e que transcende tudo. Esse Salmo primeiro, né, tem a ver com isso. E quando fala, não assentar, né, eu lembro quando eu era mais garoto, né, eu ficava imaginando assim na minha cabeça, né, eu não posso sentar, né, onde estão ali os ímpios, não pode nem puxar a cadeira e sentar, porque, né, e aí a gente vai, né, vai ficando mais velho, vai amadurecendo a compreensão, né, o que Deus está dizendo é que nós não podemos nos fundar, né, no caminho, né, dos pecadores, ou melhor, né, na roda dos carnecedores. Nós não devemos manter a nossa confiança, não devemos manter nenhum relacionamento aprofundado. É isso, porque isso convém aos ímpios, e não àqueles que são, né, servos do Senhor, chamados para a glória eterna. Irmão Marcelo, bom, não sei se alguns irmãos querem fazer algum comentário adicional, alguma contribuição, se não for uma pergunta, como fez, né, aí o nosso irmão Camilo fez uma contribuição, irmão Geraldo também, fique à vontade. Irmão Marcelo, as lives anteriores, elas têm terminado por volta de que horas, hein? Ela termina em volta das 9h30. Seria das 8 até as 9 horas, né, o estudo, e aí depois nós tínhamos até umas 9h30 a questão de perguntas. Tá bom, tá bom. Os irmãos aí podem ficar à vontade, tá? Acho que tinha uma irmã que ia perguntar, mas acho que ela acabou. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, se ela saiu. Elidiane, uma coisa assim. É verdade. Mas os irmãos podem ver aí, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta ou, né, dar um parecer que não seja uma pergunta também e pôr uma ideia, pode comentar aí também, tá? Pastor, um pequeno comentário só. Pois não, irmão Geraldo. Então, a gente percebe, como o pastor estava falando aí, que essas igrejas que pregam teologia da prosperidade, eles só... Mas a santidade, ele não preocupa. Porque eu conheço a pessoa, né, que é dessas igrejas, e eles pregam como uma veste, né? Como nós usa manga, né? Já tive um debate com a pessoa uma vez, com a moça, né? Sobre isso, né? Sobre as vestes. Porque ela condenava. Ela dizia que não era. Só que aí Deus me deu sabedoria e mostrei para ela, né? Que é necessária a santidade das vestes, no corpo, na alma, né? Uhum. Isso aí. Só que é o que eu queria dizer que eles só querem a benção, né? A prosperidade. A obediência eles não tem. Como o pastor estava pregando, que no Antigo Testamento, Deus cobrava a obediência, né? Para poder conceder a benção. E eles são ao contrário, né? É isso aí. Amém, amém, irmão Geraldo, né?
E só para, né, também reforçar, dentro desse ambiente, né, existe uma ideia, e essa ideia que os líderes passam de que o estado de santidade, se a gente pudesse medir, né, o estado de santidade na ótica dessa teologia, é medido pelo quanto de riqueza material você tem. Então, chega a esse absurdo. Se você é bem abastado financeiramente, significa que você está de boa com Deus, bastante santo. Se você passa dificuldades financeiras, quer dizer que você está numa santidade lá embaixo, está pecando, não tem fé, distante de Deus, né? Então você mede a santidade pela posse, né, do que você tem. E eu fico imaginando, né, Paulo em Roma, preso, quando escreve, né, segunda carta para Timóteo, né, dizendo para ele vir depressa, porque ele estava sem amigos, era para ele passar e pegar a capa, os escritos. Se olharmos na ótica da Terra, né, o que Paulo tinha? Uma capa, alguns pergaminhos, nessa situação, poucos amigos, e na ótica dessa teologia, a gente vai dizer então assim, né, o estado espiritual de santidade de Paulo, então, estava muito ruim, né, porque estava muito distante de Deus, né? Olha que absurdo. Né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que homem de Deus, né? Que próspero, que prosperidade, como diz ele, né? Esse tesouro em vaso de barro. Olha a prosperidade. Esse tesouro em vaso de barro. Mais valor do que qualquer coisa que essa terra pode ter e criar, né? É certo. Correto. Bom, irmãos, ok, até para ser, né, irmão Marcelo, fiel aqui na questão do horário, eu quero agradecer aqui a todos os irmãos, né, a irmã Andréa Lino, que também deixou a mensagem aqui no chat, o irmão Sandro, também, né, muito obrigado, irmão Sandro, e todos os irmãos que conosco tiveram, irmãos e irmãs, né, e eu vou organizar com o pastor Luiz Carlos, irmão Marcelo, para que a gente possa, né, logo em breve, estar aqui apresentando esta terceira parte e compartilhando com os irmãos aqui, né, a palavra de Deus. Estou à disposição nesse meio tempo, os irmãos podem me contatar, né, mandar aí alguma pergunta mais no privado, no individual, e eu vou ficar muito contente, né, em poder ajudar. Jesus. Amém, irmã Luzinete? Como é que a senhora está? Tudo bem? Eu estou pedindo uma oração sobre meu favor. Eu não consegui entender, irmã Luzinete. Eu estou pedindo oração por mim, irmão. Ah, tá bom, irmã Entendeu? Luzinete. Aham. Quando o irmão for orar, lembra de mim na minha oração. Amém. Saindo aqui da live, inclusive, nós vamos para o monte, para a mata, né? Temos um período de oração hoje aqui, na Igreja de Lençóis Paulista, e já vamos apresentá-la no altar de Deus, tá bom? Amém. Pastor, a Luzinete, ela está acamada, né? Está com problema, tumor. Tá. Mas nós vamos orar, né? E cremos no milagre, cremos, né? Na bênção do Senhor. Amém. Amém. Pastor Jesus, Pastor Deus. Amém, irmã Luzinete. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, pela participação. Amém. Bom, Marcelo, ok? Podemos encerrar por aqui, então? Então, ok, irmãos, vamos orar, né, para a gente poder encerrar essa live de hoje, né? Desde já peço perdão para os irmãos, né? O pastor Luiz Carlos, ele não pôde estar participando e delegou para mim poder estar permitindo os irmãos a entrar. E eu acabei também, devido do meu trabalho, atrasando um pouco. Então, os irmãos me perdoem mesmo, de coração. Eu fiz até muitas loucuras para poder chegar aqui a tempo, mas graças a Deus, assim, conseguimos
se conectar, né? Então, eu agradeço a paciência dos amados irmãos, espero ver também os irmãos na próxima, né, para a gente dar continuidade, né, nesse tema, que é um tema muito importante, que eu creio que vai abranger mais coisas que vão ser bem necessárias para o nosso entendimento. E é como o pastor falou, às vezes muitas coisas que a gente está ouvindo do mundo aí fora, a gente acaba absorvendo e acreditando, né? Então a gente acaba trazendo para a nossa vida também essas coisas. Então é uma coisa que a gente possamos assim abrir as nossas mentes para poder ver o que a palavra do Senhor diz para nós. Claro. Tá bom, irmãos? Então vou orar e a gente poder encerrar e assim a gente se despede, né, dos amados irmãos. Amado Deus, poderoso Pai, damos graças, Senhor Jesus, por mais este momento, Senhor Jesus, que estamos aqui para adorar seu santo e bendito nome, Senhor Jesus, para aprender da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, grandioso Pai, para a tua palavra, que possamos, grandioso Deus, a cada dia mais, Senhor Jesus, buscar absolver, Senhor Jesus, a tua palavra maravilhosa, ó Deus eterno. Deus amado, Deus todo-poderoso, abençoe a cada um dos nossos amados irmãos que tiraram o seu tempo, Senhor, para estar aqui, grandioso Deus, para ouvir a tua palavra, para aprender, grandioso Pai. Aqueles que não puderam entrar, aqueles que não puderam conseguir, não ter um tempo de estar aqui, grandioso Deus, que o Senhor possa também estar abençoando, Senhor Jesus, abençoando os nossos irmãos, grandioso Deus, aqueles que estão necessitados de uma cura, Senhor Jesus, que estão enfermos, grandioso Pai, que o Senhor possa abençoar o Senhor grandemente, grandioso Deus. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, que o Senhor nos dá força, nos dá saúde, grandioso Deus, e possamos caminhar na tua presença, meu Pai amado. Assim te damos graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tenha feito por nós, grandioso Deus. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, Senhor Jesus, e que possamos, grandioso Deus, a cada dia caminhar na tua presença, Senhor Jesus. Assim te damos graça. Amém. Diz o Senhor a Moisés, falando, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e de Leis. O Senhor te abençoe e guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu vos abençoarei. Amém. Que Deus possa abençoar todos os nossos amados irmãos, que possa ter uma noite tranquila, né, uma noite de paz, descanso, e até a próxima, tá, irmãos? Segunda-feira também a gente estaremos, né, com a live às 8 horas, estaremos aí num culto, né, que os irmãos possam estar lá e participar também do culto, tá ok? Fique com Deus, amados irmãos. Deus Amém, irmãos. Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigado. Fique com Deus. Para todos.